Hey Chris, that Swiss Air 127, he had a UFO or a rocket, something almost hit him in my airspace. Military radar advises they are picking up an intermittent primary target behind you, in trail. Desde os primeiros voos do homem, pilotos e astronautas têm encontrado OVNIs nos nossos céus e para além deles. This is Houston. Say again, 7. Muitos dos registros, filmes e relatos de cabine estão disponíveis hoje pela primeira vez. Os relatos que conseguimos de pilotos profissionais são os melhores, visto que conhecem bem os céus. De gravações inéditas da torre de controlo e da caixa negra de voos comerciais. Os OVNIs são reais para a FAA, que tem castigado os pilotos e encoberto relatos por mais de 50 anos. Há relatos de astronautas e gravações, a mais recente das quais datada de 2005. Muitos dos astronautas de topo da NASA afirmam já ter visto OVNIs. À medida que astronautas e pilotos relatam o crescente nível de atividade invulgar nos céus, Big bright light on the front and a greenish tail coming out the back. I tell you what, that is weird. And the military doesn't admit to anything flying tonight. It was too fast to be an airplane. Looks like a UFO. muitos perguntam-se: pertencerá o céu a nós ou a eles? The report that was made last November 17th of a UFO spotted over Alaska attracted special attention. This sighting was made by an airline pilot with 29 years of experience. The crew claims that while it was flying over Alaska last November, it was followed for 400 miles by strange white, yellow, and amber lights. Dos milhares de encontros de pilotos e astronautas com OVNIs por todo o mundo, poucos são mais aterradores que o de 17 de novembro de 1986. Voo 1628 da Japan Airlines, sobre tundra do Alasca. Quando comparado com casos de companhias aéreas americanas, o da GAL é muito interessante, pois há diversas testemunhas. Era um avião de carga e o piloto observou um objeto que parecia segui-lo. O caso envolveu uma investigação oficial, governamental, do visionamento levada a cabo pela FAA. Os acontecimentos daquela noite ficaram captados em vídeo. O Boeing 747 efetuou um voo de rotina de Paris a Tóquio a 966 km/h e a uma altitude de 10.668 metros. Dirige-se a Anchorage, no Alasca, para reabastecer. De repente, às 17h11, o comandante Kenjo Terauchi, com 29 anos de experiência, vê 3 grandes objetos voadores não identificados, 610 metros abaixo dele. O maior objeto é descrito pelo comandante Terauchi como idêntico a uma casca de noz. Segundo o comandante, o aparelho principal é 2 vezes um porta-aviões americano. Para o copiloto foi tão real como ver as luzes de um jato na nossa direção, mas não era um jato. O 747 não era nada comparado com este grande disco voador. Após minutos a observar o OVNI, os pilotos perceberam que os aparelhos os seguiam a 966 km/h. O comandante diz que os objetos começam a movimentar-se de um modo impossível para qualquer avião. De repente, 2 dos aparelhos mais pequenos elevam-se ao nível da janela do piloto. Aproximam-se do avião, a ponto de o comandante Terauchi afirmar que o brilho intenso lhe aqueceu a face. Surgiram à frente do avião, oscilando enquanto se moviam. Pareciam viajar a 300 ou 600 metros adiante e a uma velocidade de 966 km/h. A ligação de rádio a Anchorage cai, deixando o avião a voar às cegas. Em segundos, poderá dar-se uma catástrofe aterradora. Mas os OVNIs sobem e viram à esquerda. Spinner 1628 Heavy. Deviations approved as necessary for traffic. It's quite a bit. Make a formation.
No relato oficial da FAA, o comandante afirma: tínhamos de nos afastar. Momentos depois, surge uma mensagem urgente da base de Elmendorf. O OVNI aparecerá agora no radar deles. Yeah, that's 1-2 again. We have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. One primary return only. Okay, where is he following him? It looks like he is, yes. Okay, stand by. A expressão voo do tamanho de 2 indica que o JAL 1628 tem visitas indesejadas, com possíveis intenções hostis. Spinner 1628 heavy. Military radar advises they are picking up an intermittent primary target behind you. In trail, I say again. Após esta confirmação, a FAA exige que a Força Aérea codifique o trajeto dos jatos. Do you have anybody to scramble up there, or do you want to do that? We're going to talk to your liaison officer about that. It's starting to concern this Japan Airlines making the 360 now. It's still falling. Okay, we're calling the military desk on this. A Secretaria Militar não agiu, mas o JAL 1628 conseguiu aterrar em segurança às 18h20. A cobertura dos média por todo o mundo ajudou a tornar este incidente num dos mais relatados da história. Apesar de ainda gerar debate quanto à natureza e às intenções dos objetos que perseguiram o 747, o caso permanece um mistério. O voo 747 da Japan Airlines foi seguido por um disco voador. Os documentos desapareceram misteriosamente do escritório da FAA. 30 de janeiro de 1987. 2 meses após o relato da JAL, um acontecimento idêntico tem lugar nos céus do Alasca. Este caso envolve o exército americano. Perto da base aérea de Elmendorf, a sudeste de Fairbanks, o KC-135 da Força Aérea Americana relata um arrepiante incidente relacionado com OVNIs, a 6.000 metros de altitude. Os pilotos relatam que o objeto é semelhante ao OVNI avistado pelo voo JAL. Um objeto sem som, em forma de disco, maior que um porta-aviões. Segundos mais tarde, o controle de tráfego aéreo de Anchorage pergunta se o KC-135 ainda ha visto o objeto. O piloto responde que sim, afirmando que o objeto está agora a 12 metros do avião. O recente incidente que envolveu o voo JAL 1628 surge na gravação da cabine de voo. Actor 29, it's very rare seeing the lights up there. 30 minutos depois, a torre de controle de Anchorage emite uma mensagem do escritório regional da FAA. Actor 29, the quality assurance staff at the Anchorage Center here requests you give them a call after you land at Eielson. That is concerning the object we're looking at? Affirmative, sir. Os pilotos dão testemunhas especialmente boas. Sabem o que é e o que não é normal no céu. Já viram todo o tipo de aviões. Quando um piloto comunica um OVNI, há uma forte probabilidade de ser mesmo um OVNI. 31 de janeiro de 1987, menos de 24 horas após o encontro do KC-135, e dá-se outro incidente nos céus do Alasca. Os pilotos a bordo do voo 53 do Alaska Airlines verificam que estão a ser seguidos por objetos enormes, brilhantes e em forma de disco. O controle terrestre comunica que não há qualquer objeto visível no radar, mas é a velocidade do OVNI que inquieta os pilotos. Se é piloto e comunica à FAA que avistou um OVNI, pode entregar a licença. A FAA, o Exército e mesmo as autoridades civis não querem saber de tal coisa. Os primeiros encontros entre pilotos e OVNIs ocorreram nos anos 20 e 30, antes de haver gravações de caixa negra e de torre de controlo. Kenneth Arnold foi o primeiro piloto a avistar um OVNI. Vinha de Chehalis, Washington, em direção a Idaho, algures perto de Mount Rainier.
Identificou 9 aparelhos que viajavam para o oeste. Was this man, Kenneth Arnold, from Boise in Idaho, who ushered in the era of the flying saucer. At this point is where I had this terrific flash. I looked way off here to the north, and that's when I saw where the flash came from. It was an echelon formation of a very peculiar-looking aircraft. The second craft from the rear had a more or less crescent shape, and of course I kept mulling in my mind, that's the damnedest looking airplane I ever saw. Ao aterrar em Yakima, Washington, a 24 de junho de 1947, Arnold emite o primeiro relato civil sobre OVNIs ao governo. Descreve-os aos jornalistas dizendo que apareciam e se moviam como discos a saltitar pela água. Alguém lhes deu o nome de disco voador e assim começou. O relato oficial, feito à Junta Militar e ao Centro de Informações da Força Aérea, está a ser visto pela primeira vez em televisão. Arnold descreve os OVNIs como delgados, redondos à frente e em bico atrás, e afirma que não pareciam rodopiar ou girar. Vê o aparelho sacudir-se e iluminar-se junto ao sol e comenta: quanto mais os observava, mais inquieto ficava, pois conhece a maioria dos objetos voadores. O caso Arnold foi de veras significativo, já que antes disso não se falava publicamente em OVNIs a circular por aí. E desde então que os discos voadores são uma realidade. A seguir, os céus sobre a Nova Inglaterra são abalados por 3 diferentes encontros, todos eles registados em vídeo. The Grand Canyon is a graveyard for 128 passengers and crew of 2 airliners which collided in a thunderstorm and crashed on peaks little more than a mile apart. The impact reduced the wreckage to carbonized smears of paint and metal. None survived. It was the worst commercial air disaster in history. Alguns gravadores foram utilizados pelo Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Mas só quando em 1956 se deu uma colisão em voo a cerca de 322 km a este da Área 51, é que foram exigidas caixas de gravação. Um grave acidente sobre o Grand Canyon levou a FAA e a NTSB a exigirem que as companhias aéreas fossem equipadas com um sistema de gravação áudio. A quando da obrigatoriedade de haver gravadores de voz na cabine, foram feitos centenas de relatos relacionados com luzes estranhas, colisões e perseguições de OVNIs. 3 recentes registros, gravados na Nova Inglaterra e obtidos para a emissão, são aqui apresentados em primeira mão. Um dos casos mais fascinantes é o do voo 405 da Lufthansa, que partiu da JFK a 18 de novembro de 1995 e que avistou um OVNI em Long Island. 18 de novembro de 1995. Num voo de rotina sobre Long Island, o 405 da Lufthansa, um transportador A340 que viajava de Nova York para Frankfurt, estabelece um contacto perturbante com o controle de tráfego aéreo de Boston. Os pilotos relatam ter visto um OVNI a 900 metros do seu avião. O OVNI é descrito como sendo grande, cilíndrico, com uma luz branca à frente e uma longa cauda de cometa verde. É também avistado pelo voo 226, um 747 da British Airways, vindo de Londres, a norte do objeto. O nome de código destes voos é Speedbird. Opposite traffic 2000 feet above. It did have a very strong vapor which looked more like smoke, and the light on the front was very, very bright. Lufthansa 405, how far off your side did that traffic pass? It was pretty close, and like the Speedbird said, it looked like 2,000 or 3,000 feet above on the left wing, just 1 mile, looked like a UFO. O controle do tráfego aéreo de Boston contacta as Giant Killer, instalações militares de controle e monitorização do espaço aéreo restrito sobre o Nordeste.
You got anything flying out in the area? Negative, 105 turned over. Well, then I just had a couple of UFO reports. Oh, is that right? I had a couple of guys that reported lights just going over their head. I had no traffic whatsoever in the area. They said it passed within a mile of them, like 2,000 feet above them, opposite direction. Oh, it could have been a meteor or something. No, we don't have any aircraft out there. Os pilotos confirmam que o objeto tem luzes brilhantes e um rastro verde de vapor, diferente de qualquer rastro de vapor que tenham visto. Os pilotos questionaram logo se o OVNI seria um meteorito. Sometimes a 405, so you would say that it definitely wasn't a meteorite. I don't know. Just do a 226. No, it couldn't have been a meteorite because it was flying level. It looked as if it was going very quickly. It definitely looked faster than normal aircraft. It was cruising in a straight line at one level flight. Number 226, thank you. We're looking into it. I mean, we're making a report. We really don't know what it was. And the military doesn't admit to anything flying tonight. Enquanto a autenticidade desta gravação não foi questionada, a FAA e as companhias aéreas não comentaram este misterioso incidente. 2 anos depois, Boston voltaria a ser o epicentro de mais um estranho encontro. Desta vez, o encontro resultaria numa quase colisão. O incidente foi registado pelo gravador da caixa negra do avião. 9 de agosto de 1997. O 127 da Swissair é um jumbo a caminho de Zurique, na Suíça. Philip Bobet e o primeiro oficial Kurt Grunder estão nos comandos. A 2.900 metros, Bobet comunica mais tarde ter excelente visibilidade, céu limpo e sem nuvens, até que um OVNI entra no seu espaço aéreo. O piloto contacta de imediato o controle de tráfego aéreo de Boston. Sir 127, go ahead. Yes, sir. I don't know what it was, but it just overflew like a couple of hundred feet above us. I don't know if it was a rocket or whatever, but incredibly fast, opposite direction. It was too fast to be an airplane. No relato oficial, Bobet descreve que o OVNI era um objeto branco, brilhante, cilíndrico, sem asas, semelhante a um tubarão branco. Don Berliner preencheu um formulário de acesso à liberdade de informação para chegar aos registros da FAA. O caso da Swissair é significativo, pois o objeto descrito é invulgar, já que os relatos foram feitos por pilotos veteranos com excelentes credenciais. A torre de controle contacta depois o setor operador prestes a assumir o comando. Hey Chris, Swissair 127, he had a UFO or a rocket, something almost hit him in my airspace. UFO or a rocket almost hit the Swissair 127? Went right above him, about 200 or 300 feet. O relato do incidente classificou o objeto como um OVNI pela sua forma, cor e rapidez. Todavia, a NTSB e a FAA concluíram que o objeto avistado era um balão meteorológico lançado pelo Exército na mesma altura. Estas pessoas não se deixariam enganar por balões meteorológicos. Falamos de experiências comuns entre os pilotos de aviação. É verdadeiramente difícil confundir-se um balão meteorológico com outra coisa qualquer. Estes visionamentos arrepiantes não se restringem ao Nordeste. Na verdade, foram relatados visionamentos de OVNIs por todo o país. A 28 de fevereiro de 1996, o céu do Médio Ocidente é abalado por visões consecutivas de objetos assustadores idênticos a aviões incrivelmente velozes. Este caso envolve 2 aviões comerciais, o Air Shuttle 5959 em direção a Cleveland e o Mesaba 3179, um Dash 8, que partiu de Detroit para Pellston, no Michigan. O incidente foi registado pela Torre de Cleveland. A Torre de Cleveland consegue um comunicado de um avião que, saindo de Detroit, afirma ter detectado uma luz estranha muito próxima. Ninguém percebe que luz é essa. Cleveland is 5959. We see traffic out there 12 to 1 o'clock, lower altitude. Do you have one radar? Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you. Can you get an estimate on an altitude on him? We're in between layers here. I'm just going to estimate 2,000 feet below us, maybe, and sort of pulsating right about, I don't know, 10 miles out. Is that northwest of Detroit? Did you see that light? Yeah. Well, that's what I saw, a real bright white light, sometimes
Dois relatos de aviões diferentes. Ambos os pilotos descrevem as mesmas luzes brilhantes, pulsantes entre camadas. O tráfego aéreo de Cleveland pergunta se a luz poderá ser um sinal de aterragem. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier? Do you see him out there any longer? Air Shuttle 5959, that's permanent. I don't know if we're getting closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing that's going around it. So, Masaba 3179, do you see the same thing? Sir, I saw it coming out of Detroit. I wondered, all I saw was just a couple real bright flashes of light, but it looked like it was underneath the cloud deck to me, maybe 10,000 feet. Would you think it might be like a reflection, maybe perhaps off a beacon that for some reason it's just one of those weird things, natural phenomena that you're getting a reflection? Because I got nothing out there. This is definitely a distinct whitish, well, they're looking a little red and greenish light sort of pulsating, and it is constant. It's not a beacon. O Air Shuttle de Cleveland dá meia volta e posiciona-se abaixo da luz e, observando-a agora de baixo para cima, diz: definitivamente não, Cleveland. A luz está por cima de nós, a uns 1500 metros. And Cleveland, Air Shuttle 5959. Just to keep you advised, we're descending to 4,000 feet right now, and as we descended through 10,000 feet, that object is above us right now. It is not on the ground. It's about 10,000 feet. I'll tell you what, that is weird. It's just sitting there pulsating. I'm trying to do a little investigating as to what this might be, and if you would keep me advised on this. Okay, sir. I'm going to blink my lights on him and see if I can get any action on him. Masaba 3179, when you flashed your lights, did you get any response? Didn't appear to, sir. Okay. O visionamento de dois pilotos apanhado via rádio não foi comentado por não ter tido cobertura dos mídia. A seguir, outra dupla confirmação. Esta envolveu um avião a jato da American West Airlines e o NORAD. I definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. Adiante analisaremos provas de visionamentos de OVNIs durante missões à Lua do vai-vem Apollo da NASA. A 25 de maio de 1995, um acontecimento excepcional dá-se mais de 7 milhas acima da Terra. Um OVNI enorme e veloz é visto pela tripulação da American West Airlines. O que faz deste incidente um marco nas gravações da Caixa Negra é o facto de ser uma das primeiras gravações a envolver o NORAD, vigilante dos céus norte-americanos. Em 1995, a American West Airlines afirma que o governo se envolveu de imediato. Alguém com domínio do tráfego disse a um dos tripulantes que havia contatado o NORAD, o qual confirmou desde logo as indicações do radar, mas mais tarde acabaram por negar. A Força Aérea confirmou a existência de um objeto. Segundo o NORAD, o Comando de Defesa Aérea norte-americano, sim, detectámos algo. O voo 564 da American West partiu de Tampa, na Flórida, em direção a Las Vegas, Nevada. O comandante Eugene Tolfson e o primeiro oficial John Waller estão no comando, 12 mil metros acima de Bovina, no Texas. Tudo normal até às 22h25, momento em que os pilotos veem um OVNI a 9 mil metros. A gravação entre o voo 564, o controle de tráfego aéreo de Albuquerque e o NORAD foi conseguida recentemente pelo canal História. Cactus 564, say again. There's nothing on the radars on the other centers at all on that particular area, that object that's up in the air? It's up in the air? Affirmative. What's the altitude about? I don't know, probably right around 30,000 or so, and it's there's a drill that starts from going counterclockwise, and the length is unbelievable. O objeto vibrante tem mais de 120 metros de comprimento, mas é invisível no radar. O controle de tráfego aéreo contacta a base de operações em Clovis, no Novo México. Anna, go ahead. Hey, guy at 39,000 says he sees something at 30,000 that the length is unbelievable and it has a strobe on it. Uh-huh. This is not good. What does that mean? I don't know. It's a UFO or something. It's that Roswell crap again. The crew that saw it. A tripulação que o viu descreve-o como um objeto longo, estreito, cilíndrico e com séries de luzes a acompanhar a lateral e a piscar sequencialmente.
Viram um objeto em forma de charuto com luzes intermitentes ao longo de quase 91 metros, o que é bastante. Segundos mais tarde, um F-117A Nighthawk da Fighter Wing 49 da Força Aérea é alertado pelo controle de tráfego aéreo. O piloto furtivo avista algo. Arcade 5, in the next 2 to 3 minutes, be looking off to your right side. If you see anything about 30,000 feet, one aircraft reported something. It wasn't a weather balloon or anything. It was a long, white-looking thing with a strobe on it. Let me know if you see anything out there. Any traffic off our left wing right now? I've got some passing off here at 9 o'clock and about 12 at 31 westbound. Exactly. We'll take stuff up that. A little lower than us, just went off our left wing. O Nighthawk identifica um objeto na asa esquerda. O mesmo acontece ao American West 564 pouco depois. O objeto desloca-se perigosamente perto dos aviões. A tripulação ansiosa contacta o tráfego aéreo novamente. O objeto desapareceu subitamente do campo de visão do voo 564. O preocupado controle do tráfego aéreo de Albuquerque contacta então a sede do setor de defesa oeste do NORAD, na base da Força Aérea de McChord, em Washington. I've got something unusual, and I was wondering if you all happen to know of anything going on out here. I had a couple of aircraft reported something 300 to 400 foot long, cylindrical in shape with a strobe. Oh. At 30,000 feet. We don't have anything going on over that I know of. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. I mean, it's a definite UFO or something like that. But I mean, y'all are serious about this. Yeah, he's real serious about it too. And he looked at it, saw it. Holy. 13 minutos depois, o controle do tráfego aéreo de Albuquerque contacta o NORAD. Mas desta vez, há novidades. We had someone call here earlier about a pilot spotting an unidentified flying object. Yep, that's us. Okay, well, hey, we're tracking a search-only track kind of up where that might have happened. We've been tracking it for about 3-4 minutes now. O NORAD negou o incidente oficialmente por escrito. Devemos escutar os pilotos de aviação familiarizados com os céus, com experiência comprovada e milhares de horas de voo. A Melbourne, Australia television reporter said his crew filmed UFOs for 7 minutes Saturday night over the eastern region of New Zealand's South Island. A 21 de dezembro de 1978, os pilotos John Randall e Keith Hine avistam estranhas luzes sobre o mar, perto da ilha sul da Nova Zelândia. Os objetos são captados também pelo radar da torre de controle em Wellington. E os relatos chegam aos média locais. 10 dias depois, produtores do Canal 10 australiano destacam o jornalista Quentin Fogarty e uma equipa de filmagem para encontrar os mesmos OVNIs. E encontram mesmo. Air traffic controllers were recording strange blips on their radar. Here is what reporter Quentin Fogarty said as he traced an airline flight that reported seeing UFOs last month. We're now in the radar room at Christchurch Airport. It's about 1:45, and in about another 20 minutes we intend to take off again in the Argosy and retrace the route we took only a few moments earlier. We've just heard from Wellington radar that there are still targets in the Kaikoura area. So this time we're hoping to get better film than we did last time, and all I can say is we'll see what happens. O caso da Nova Zelândia é muito importante na história da ovniologia, por toda a informação que disponibilizou. Temos os registros captados por Quentin Fogarty no avião. E mais importante ainda, temos a gravação do Centro de Controle Aéreo de Wellington, com o desenrolar dos acontecimentos.
We're about now 3 minutes out of Christchurch Airport, and on our starboard side we can see two very bright lights, one much brighter than the other. It is like a very, very bright star, and just below it is another light, not quite so bright. Antes da meia-noite, Fogarty desloca-se a Airborne com o piloto Bill Startup. O início do voo dá-se sem percalços. À meia-noite e 5 minutos, Fogarty e a tripulação veem luzes e objetos estranhos a vir na sua direção pela direita do avião. Fogarty começa a gravar. Those two lights appear to be travelling with us. They're still off the starboard wing. The brighter light is still above the other, and it's moved a little further ahead of the other. It's extremely bright, much brighter than any of the other stars in the sky. O radar observa os objetos e a torre de controle confirma e grava o visionamento. Segue-se a gravação áudio real de um acontecimento bem documentado. O comandante da Startup conta que o alvo está à sua frente, passando depois a grande velocidade pelo lado esquerdo. Vira rapidamente o avião para a esquerda para estabelecer contacto visual. A Wellington emite uma mensagem arrepiante ao comandante. Aproxima-se novo alvo do lado esquerdo. I'm now looking over towards the right of the aircraft, and we have an object confirmed by Wellington radar. It's been following us for quite a while. It's about 4 miles away, and it looks like a very faint star, but then it emits a very bright white and green light. O comandante da Startup aproxima-se o suficiente para perceber que o objeto tem uma fileira de luzes azuis brilhantes que piscam velozmente. Para seu espanto, esta aumenta de tamanho. O radar detectou algo interessante. O objeto aproximou-se de tal forma que pareceu que a imagem do alvo tinha duplicado de tamanho. O alvo de tamanho duplicado permanece nos ecrãs dos radares durante 36 segundos, até que volta ao tamanho normal. Ali estão as luzes azuis. O objeto que parecia voar paralelamente ao avião foi detectado pelo radar. Em 1979, o Dr. Bruce Maccabee recebeu uma cópia do filme sobre OVNIs diretamente da cadeia de televisão australiana. Bobine 4, take 10. Este filme completo e não editado nunca antes esteve disponível. Para os peritos, estas imagens são as mais assustadoras provas da existência de OVNIs alguma vez filmadas. Eis o famoso filme neozelandês na noite de 31 de dezembro de 1978. O operador de câmara está sentado entre o piloto e o copiloto. A imagem está tremida, já que traz a câmara ao ombro. É visto uma luz à esquerda e esta aparece e desaparece sob várias formas. É a luz intermitente que será observada, imagem a imagem, para ver o que acontece quando passa do branco a um laranja sumido. A imagem move-se para o lado, o operador vira a câmara para a centrar. That other target that has been following us has now been joined by 2 others. So we now, at this stage, have 3 unidentified flying objects just off our right wing, and they've been following us, or one of them's been following us now for probably about 10 minutes. I, for one, am hoping really that we've seen enough tonight, and the rest of our journey back to Blenheim will be uneventful. I think I've just about had enough of UFOs for one night. And that's the way it is. Or is it? Monday, January 1st, 1979. This is Walter Cronkite, CBS News. Good night. Os visionamentos dos pilotos não são exclusivos. No início dos anos 60, enquanto a América e a União Soviética intensificam a corrida ao espaço, astronautas e cosmonautas veem acontecimentos estranhos e inexplicáveis no espaço.
Em 1958, data da criação da NASA, esperavam literalmente estabelecer contacto com vida extraterrestre. 4 de dezembro de 1965. 4 horas e 24 minutos na histórica missão de 14 dias. Os astronautas Frank Borman e James Lovell, da Gemini 7, ambos pilotos de testes militares, executam tarefas de rotina. Às 22h34, com a cápsula a grande altitude sobre o Havaí, vem um objeto brilhante ou estranho a sobrevoá-los. Borman comunica ao controle da missão em Houston. Seguem-se as verdadeiras transmissões áudio. Loud and clear. 7, go ahead. Approaching at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. Approaching at 10 o'clock high. De repente a gravação termina. A NASA insiste que o que foi visto foi um dos propulsores da Gemini. Lovell responde que também consegue ver o propulsor sob inúmeras formas. Recordo-me de o ouvir no rádio do meu carro. Falei com a NASA, onde confirmaram a frase: avistámos um objeto estranho. No relatório oficial da NASA da missão da Gemini 7, publicado em janeiro de 1966, não há qualquer menção à famosa gravação do objeto estranho. Lovell e Borman nunca comentaram esta mensagem publicamente. Perante a opinião pública, a NASA nega a existência de OVNIs, que tem vindo a encobrir desde os primórdios dos voos espaciais. A NASA foi bombardeada com relatos de astronautas desde o início. 13 de setembro de 1966. Os astronautas da Gemini 11, Richard Gordon e Charles Pitt Conrad, veem algo estranho da 16ª rotação da Terra, 27 horas e 47 minutos após a descolagem. Conrad contacta o controle terrestre. Relata ter avistado um OVNI a cerca de 80 km abaixo. É de metal e gira a mais de uma rotação por segundo. Puxa então pela máquina fotográfica e tira 3 fotografias. O aparelho desce para a frente deles antes de desaparecer. Estas são as fotografias tiradas por Conrad a bordo da Gemini 11. Segundo afirmações do NORAD, o objeto apenas podia ser um propulsor de um satélite russo. Os homens da NASA refutaram quase de imediata a explicação do NORAD. O caso da Gemini 11 é o único considerado pela NASA como não identificado. A Gemini 11 não foi a última missão marcada por encontros. Na verdade, assim que abriu portas ao programa Apollo, aumentaram os relatos de visionamentos. Os astronautas da Apollo foram seguidos por OVNIs. Diz-se que Neil Armstrong, que tão bem conhecemos, viu OVNIs. Muitos astronautas viram, mas não afirmam publicamente, por enquanto. Tranquility Base here. The Eagle has landed. A famosa missão Apollo 11 foi alegadamente seguida por objetos, tal como foram fotografados objetos na superfície lunar. 4 meses mais tarde, a 14 de novembro de 1969, o comandante da Apollo 12, Pete Conrad, comunica à NASA estar a ver um objeto não identificado da sua janela. An object which is in the same place all the time and appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. Enquanto o objeto é identificado como detritos caídos do propulsor, muitos investigadores permanecem céticos, sugerindo que tal objeto seria incapaz de seguir uma nave veloz por tal período de tempo. À medida que as missões Apollo abrem portas ao programa do vai-vem espacial, os peritos acreditam que se abriram também portas às atividades de OVNIs no espaço sideral. Em 1981, a NASA dá início ao programa de vai-vem espacial. E com isso, há uma onda sem precedentes de encontros que inclui provas surpreendentes. Uma gravação extremamente controversa emerge do STS-29, voo do vai-vem espacial Discovery, a 13 de março de 1989.
John Blah comunica o visionamento de algo raro. Em 1989, numa das transmissões da NASA incorretamente filtrada, um dos astronautas a bordo disse: "Ainda estamos a ver extraterrestres." Foi claro como água. A seguinte foi interceptada por um operador de rádio amador em Maryland. Até hoje, a NASA ainda não confirmou ou negou a veracidade desta transmissão. O vai-vem tem 2 canais. Um deles é público. Nele ouvimos as transmissões da NASA quando comunica com os astronautas. O outro é um canal codificado do Departamento da Defesa. É lá que estão as verdadeiras conversas. O novo milénio trouxe-nos mais visionamentos por parte de tripulantes de vai-vens da NASA. Houve uma gravação extraordinária a bordo do STS-73. Catherine Coleman vê algo curioso ao terceiro dia da missão de rotina de 15 dias. 21 de outubro de 1995. E a conversa acaba aí. A Catherine está a flutuar, julgo que acabam de passar para o canal do Departamento da Defesa no vai-vem espacial, onde continuaram a conversa. David Sereda estuda fenómenos há mais de uma década. A NASA continua a gravar a sua teoria em segredo, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Até nas recentes missões em vai e vem houve relatos e visionamentos de objetos estranhos. Segundo Sereda, algumas das mais chocantes provas da passagem de OVNIs pelo espaço surgem a 6 de agosto de 2005, com o voo STS-114 do vai-vem espacial. O vai-vem está a fazer 29 mil km/h à volta da Terra. O objeto move-se a mais de 29 mil km/h para acompanhar a rota do vai-vem e mudar subitamente de rota. É uma filmagem do vai-vem. Mesmo a quilómetros de distância, é um OVNI muito grande. O objeto altera a velocidade e o rumo e voa de novo para fora da imagem. A sua trajetória e rapidez desafiam as leis da física. Aos investigadores, resta espaço para desenvolverem as suas próprias conclusões. Quando se aumentam imagens de vídeo, estas ficam pixelizadas. Algumas das formas que vemos são pixels, mas reparem na aura de luz. Assim podem distinguir-se as formas dos pixels. Não estamos a falar de pó ou detritos, não é de certeza outro satélite. Se passarmos por um processo de iluminação, sabemos que o que vemos no STS-114 é um verdadeiro OVNI. Não existe nada assim por aí. Uma vez que a NASA não emite comentários, a autenticidade das gravações não pode ser confirmada oficialmente, o que deixa muitas questões sem resposta. Os OVNIs seguem as nossas naves à volta do planeta, mas, em especial, todas as naves do projeto Apollo nas suas missões à Lua. Creio que muitos astronautas vão começar a avançar e a relatar aquilo que testemunharam. Quem diz que o material da NASA prova alguma coisa, está enganado. À medida que o espaço aéreo fica mais povoado e que cada vez mais pessoas cruzam os céus, será possível que relatos como estes continuem a existir? Existem resmas de relatórios oficiais de aviões comerciais, privados e militares sobre encontros de pilotos com OVNIs. Mesmo se ficarmos aqui sentados e um OVNI passar pela Baía de Santa Mónica, o mais provável será ouvirmos uma bela explicação de que se trataria de um reflexo do Sol por detrás de uma nuvem. Tantos relatos de tão experientes pilotos sobre encontros com OVNIs desde os primeiros voos do homem. À medida que os nossos pilotos vão mais além no espaço, muitos se continuam a perguntar: serão os céus verdadeiramente nossos ou deles? Estamos a fotografá-lo. Luz azul parece um OVNI.
Tradução e locução. Ideias e letras.